pagar R$ 150 apenas para tentar uma conciliação é um contrassenso e contrasta com a realidade nacional. E isso faz com que muitas vezes não se realize a tentativa de conciliação e não se chegue a bom resultado. Mas ainda reina uma certa controvérsia na área, não é mesmo, professor? Há quem julgue inconstitucional, por exemplo, a exigência de que seja feita a apresentação de um pedido formal à Comissão de Conciliação antes mesmo que o processo chegue à Justiça. Como o senhor vê isso? É verdade, existe mesmo essa alegação e inclusive foram ajuizadas várias ações perante o Supremo Tribunal Federal questionando essa exigência que a lei formula de se tentar antes a conciliação para que após se possa apresentar o pedido perante o Poder Judiciário. Mas eu entendo que não há inconstitucionalidade. O que a Constituição garante é o direito de acesso ao Poder Judiciário, mas não é um direito ilimitado, absoluto, sem qualquer parâmetro e sem qualquer restrição. E daí porque, se a exigência que se faz não é desarrazoada, não é arbitrária, não é abusiva, ela pode ser legitimamente estabelecida. E é o que se passa no caso da prévia tentativa de conciliação. Eu lembro que o prazo para que essa tentativa de conciliação se faça é bastante curto, é de no máximo 10 dias. Após esse prazo, tenha havido ou não a conciliação, o empregado poderá se dirigir ao Poder Judiciário. Isso mostra que não estamos diante de uma exigência absurda, desarrazoada, e, portanto, não existe essa inconstitucionalidade que se tem aventado. E a cobrança das contribuições previdenciárias através da Justiça do Trabalho? Em que circunstâncias isso acontece e como o senhor vê essa inovação? Bem, isso acontece, segundo a nova legislação, sempre que há ou um acordo ou uma decisão da Justiça do Trabalho atribuindo valores ao empregado. Isso foi alterado recentemente porque o governo se deu conta de que, a despeito de todas as dificuldades, a Justiça do Trabalho atua de modo muito firme e muito severo na execução das suas decisões. E com isso, desejoso de aumentar as suas receitas, o governo atribuiu à Justiça do Trabalho um encargo adicional, o de cobrar também as contribuições previdenciárias. Mas, na minha opinião, cometeu 2 erros. Em primeiro lugar, não deu à Justiça do Trabalho os meios para realizar eficientemente essa cobrança adicional, porque não tem permitido a ampliação das atividades da Justiça do Trabalho, não tem permitido um melhor aparelhamento da Justiça do Trabalho, e isso faz com que essa sobrecarga adicional acabe inviabilizando o bom funcionamento da Justiça do Trabalho. Em segundo lugar, não se pode perder de vista que a função da Justiça do Trabalho não é arrecadar recursos para o governo, mas sim satisfazer os créditos dos empregados que vieram reclamar algum direito perante a Justiça do Trabalho. Portanto, me parece uma inovação que não deve ser vista com bons olhos. Existem hoje, doutor, outras propostas importantes para alterações na legislação trabalhista? Sim, existe sobretudo uma proposta que, se vier a ser aprovada, trará uma alteração muito importante. Eu me refiro à ideia do governo de permitir a negociação sobre todos os direitos trabalhistas consagrados na lei. Porque hoje há direitos que são mínimos, abaixo dos quais não se pode ir. Por exemplo, o empregado tem garantido por lei o direito a férias e não pode abrir mão desse direito. É um direito irrenunciável. Quer o empregado queira, quer não queira, ele faz jus a férias. A ideia do governo é permitir que em torno desses direitos se faça uma negociação e, eventualmente, o empregado concorde em não mais usufruir do direito a férias. Alterações dessa ordem, com essa profundidade, invariavelmente passam pelo Congresso Nacional. É também uma questão política, não é mesmo? Sim, é verdade. Isso hoje não se pode fazer de acordo com a legislação que nós temos. Mas a ideia do governo é justamente alterar a legislação para permitir que essa negociação se possa estabelecer. Mas, como eu disse no início, se um dos graves problemas do país hoje é justamente a distribuição de renda
e os mais atingidos por esse problema são justamente os trabalhadores, imaginar a possibilidade de uma negociação que retire direitos seria agravar ainda mais esse quadro. Portanto, também não me parece uma inovação positiva. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. E o Trabalho em Justiça está terminando. Na próxima terça-feira, não perca Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, sempre às 10h30 da noite e aqui no seu canal comunitário. Uma boa noite e até lá.